Você reza todos os dias, mas no fundo sente que está falando sozinho. Suas palavras sobem como fumaça, mas parece que não tocam o céu. Você acende velas, repete orações decoradas, até se emociona em alguns momentos, mas quando tudo termina, o silêncio volta, a inquietação continua, a angústia permanece. E lá no fundo, a dúvida começa a crescer. Será que Deus está mesmo me ouvindo? São Francisco de Sales, um dos mestres espirituais mais profundos da Igreja, alertava sobre um erro sutil, quase invisível, que está presente na vida de milhares de católicos: rezar sem alma. Fazer da oração um ato mecânico, superficial, automático, algo que cumpre um ritual, mas não transforma o coração. Segundo ele, esse tipo de oração não apenas é ineficaz, como pode se tornar um veneno espiritual, porque quanto mais a pessoa reza assim, mais acredita que está em comunhão com Deus quando na verdade está falando sozinha. Muitos católicos acreditam que orar é apenas recitar palavras bonitas ou seguir um roteiro devocional. Mas São Francisco de Sales nos mostra que isso, por si só, não move o coração de Deus. Ele dizia: a oração que agrada ao Senhor é aquela que parte de um coração contrito, humilde e disposto a ouvir. Sem isso, as palavras viram ruído e o coração permanece fechado. A oração verdadeira não é medida pela quantidade de palavras, mas pela profundidade da entrega. Talvez seja esse o erro que está matando sua oração diária. Você fala com Deus, mas não o escuta. Você pede, mas não se rende. Você fala de amor, mas mantém as portas trancadas quando ele tenta entrar. São Francisco dizia que a oração é como o fogo. Se não for alimentado com sinceridade, silêncio interior e desejo verdadeiro de comunhão, ela se apaga. E o que sobra é apenas fumaça, um teatro devocional que não aquece a alma. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos ensinamentos de São Francisco de Sales, para entender por que muitas orações não passam do teto. Vamos descobrir o que realmente separa a oração que toca o coração de Deus daquela que apenas repete palavras vazias. E principalmente vamos aprender a recomeçar, com autenticidade, com presença, com alma. Se você sente que sua oração se tornou seca, sem vida, ou se você nunca aprendeu a rezar de verdade, então este vídeo é para você. Fique até o fim. Porque talvez o que esteja faltando não seja Deus te ouvir, mas você, finalmente, aprender a falar com Ele de coração aberto. Continua. Mesmo quando a alma aprende a se colocar com sinceridade diante de Deus, a oração ainda pode esfriar se não for alimentada. São Francisco de Sales era firme ao dizer que a oração precisa ser nutrida diariamente, como uma chama que depende de lenha constante. Muitos começam com fervor, mas logo se tornam inconstantes. Rezar quando se tem vontade é fácil, mas é na aridez, no cansaço, na falta de consolo, que a oração se prova verdadeira. O santo nos ensina que rezar bem não é rezar muito, mas rezar com constância e com o coração. Mesmo orações breves, feitas com verdade, têm mais valor do que longas repetições mecânicas. Ele dizia que a alma que deseja a Deus deve buscar a oração como o sedento busca a fonte. Mas o que vemos hoje são católicos que rezam só quando precisam, como se Deus fosse um recurso emergencial e não uma presença viva. Outra ferida que esfria a oração, segundo São Francisco, é a falta de arrependimento verdadeiro. Muitos tentam falar com Deus mantendo o coração fechado, preso a pecados habituais que não desejam abandonar. A oração feita sem desejo de conversão se torna um monólogo. Ele dizia que a alma que não quer se limpar diante de Deus transforma o altar em tribunal contra si mesma. É forte, mas é a verdade. Onde não há desejo de mudança, a oração não penetra. Ele também nos alerta sobre o apego às distrações. Vivemos em uma era ruidosa, onde o celular está sempre por perto e a mente nunca repousa. São Francisco ensina que a oração exige recolhimento interior. Não se trata de um esforço de concentração forçada,
mas de uma disposição interior que aprende a colocar Deus no centro. Ele sugere práticas simples, meditação de trechos do Evangelho, repetição afetuosa do nome de Jesus, silêncio contemplativo. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com mais profundidade. O santo reforça ainda que, na vida de oração, é essencial ter direção espiritual. Rezar sozinho, sem correção, pode levar à ilusão. A alma pode confundir sensações com presença de Deus, ou até se enganar achando que está fervorosa quando está apenas emocionada. São Francisco insiste: a oração deve ser acompanhada por alguém que nos ajude a manter a alma no caminho certo. A humildade de se deixar guiar é parte essencial da vida espiritual madura. E por fim, ele nos ensina que a oração verdadeira sempre conduz à caridade. Se, após rezar, você continua impaciente, orgulhoso, fechado aos outros, então algo está errado. A oração não é um fim em si mesma. Ela é o combustível da transformação interior. Rezar é permitir que Deus nos molde, nos transforme, nos conduza. Quando isso acontece, a oração deixa de ser um dever e passa a ser o lugar onde a alma respira. Se sua oração tem sido seca, inconstante ou apenas um ritual, talvez seja a hora de recomeçar com maturidade espiritual. São Francisco de Sales nos oferece esse caminho. Oração constante, simples, humilde, acompanhada e cheia de amor. E se você seguir por ele, mesmo nos dias mais áridos, Deus se fará presente. Porque ele nunca abandona a alma que o busca com verdade. Agora que você caminhou conosco por essas verdades profundas, é hora de parar e se perguntar: como tem sido sua oração? Você realmente fala com Deus ou apenas repete palavras? Você o busca com o coração inteiro ou apenas de forma mecânica, esperando que ele resolva seus problemas sem que você mude nada por dentro? São Francisco de Sales nos mostrou que a oração não é um ritual frio, nem uma simples formalidade espiritual. Ela é o fio direto entre a alma e o céu. Mas esse fio pode enfraquecer quando usamos a oração como obrigação, como moeda de troca, como fuga da conversão real. A oração verdadeira exige entrega, verdade, escuta, silêncio. E, acima de tudo, exige perseverança. Talvez hoje você tenha percebido que tem rezado muito, mas vivido pouco aquilo que reza. Talvez entenda agora por que mesmo com tantos terços, novenas, promessas e ladainhas, sua alma continua inquieta, distante, fria. Não é falta de oração, é falta de oração verdadeira. Aquela que parte da alma, que se oferece como sacrifício, que arde mesmo na secura, que transforma o coração. Mas há uma boa notícia: sempre é tempo de recomeçar. Deus nunca se cansa de nos esperar. Mesmo quando nossas palavras foram vazias, mesmo quando nossa fé esfriou, mesmo quando nossa oração não passou de ruído, Ele estava ali, esperando pelo momento em que falaríamos com verdade. E se hoje você reconhece isso, então hoje é o seu dia. Recomece, reze de novo, mas reze com a alma, reze como quem ama, reze como quem deseja encontrar-se com Deus de verdade. Não importa se sua oração for simples, se for sincera, Deus se inclina. Como dizia São Francisco de Sales, Deus olha mais para a intenção do que para o comprimento da oração. E se esse vídeo te confrontou, te despertou ou simplesmente te lembrou do essencial, compartilhe. Tem muita gente rezando sem saber que está falando sozinho. Tem muita alma se perdendo na aparência. Seja instrumento de Deus. Leve essa mensagem a quem precisa. Que São Francisco de Sales interceda por você. Que sua oração, a partir de hoje, não seja mais ruído, mas seja encontro, seja fogo, seja verdade. Porque Deus ainda escuta, quando você decide falar com o coração.